Thaisa Godoy, Diga, Fernando. pergunta polêmica. Ih, lá vem. O primeiro podcast já Primeiro vai me podcast colocar na roda, aqui, assim? você como co-host, minha nova co-host, já vou jogar você na roda antes de você se apresentar até. Eita. Que a galera gosta de polêmica. Então vamos. Estamos no mês de maio. Sim. No mês de maio, precisamos fazer algo que ninguém gosta. Declaração do imposto de renda. Tu fez a sua? Ainda não. Ainda não. Eu sei que você tem umas moedinhas legais aí na sua carteira. Não adianta falar que não, que você tem. Ah, E tu vai colocar na declaração? então, você sabe que essa é uma pergunta que eu vou tirar hoje com o nosso especialista. Não sou boba nem nada, vim ter uma aula. Então, por favor, apresente-se, Rafael. E aí, pessoal, obrigado inicialmente, obrigado pelo convite. Muito legal aí o projeto de vocês e vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre tudo aí, inclusive jurídico, tributação, o que vocês quiserem falar. Então já manda aquela braba pra ele logo, de cara. Cara, pra começar? Eu acho. Não, mas antes, pô, galera, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Pra quem ainda não tem conta na Bit, que tem um link aqui embaixo que te dá 50% de cashback em todas as taxas de corretagens em quanto tempo? 7 dias, né? Nos próximos 7 dias. Isso aí. Elô, antes da gente jogar ele na roda, fala um pouco de você. Quem é você? O que você tá fazendo aqui, menina? O que eu tô fazendo aqui? Primeiro, eu também tô super feliz de estar aqui. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigada, Fernando, pelo convite. Estou aqui hoje como co-host com o Fernando, né? Nesse novo momento da BitGet e com os nossos podcasts, né, Fê? Vai ser um prazer ter você aqui do nosso lado. Obrigada. Rafael, agora chega de brincadeira. Vamos botar na Vamos roda. lá. E aí? Coloco minha cripto na declaração ou não? Cara, você sabe que, né, muitos anos de mercado, então eu ensino o pessoal a declarar cripto e tudo mais. Então, anote aí, já pega a sua caneta, vocês que estão vamos lá. assistindo Tô também, pronto. Ih, tô Anote pronto aí. e tô com medo, tá? Eu vou escrever aqui no meu bloco de notas. como declarar. Então, coloca Pera aí. Então, peraí, que Peraí, ele vai peraí, falar. peraí, Ele peraí. já vai dar a dica de cara. Não, Eu calma vou aí. dar a dica de cara. Antes de você dar a dica... Não, vai ter a dica primeiro. Dê a dica primeiro, tá? Senão eu já vou atrapalhar a coisa. Vai, manda bala. Anota aí, então. Ó, como declarar, eu te amo, Bitcoin. Eu te Pronto. amo. Bitcoin. Você se declarou Aê! A melhor Aí. declaração de Assim é todos fácil, os assim é fácil tempos. declarar. Lógico, mas pra quê? Ah, tem outra. Vocês estavam falando de outra coisa. É, pô. Aquela do leão. Ah, essas coisas. Lembrou aí, dessa? Não sei muito. Né? Nem sabia que tinha isso. Eu gosto mais de me declarar pro Bitcoin, né? Ele é E tão se- bonitinho. Mas a gente se declarar pro Bitcoin é o suficiente? Então, pro governo não, né? Então, tem que tomar cuidado. Até o final desse mês aí, você tem que cumprir todas as suas obrigações aí perante o governo. Tira uma dúvida, então, porque no início agora, né, vieram as novas regras, né? E aí surgiu de que este ano haveria uma ligação com as corretoras, né, as exchanges que a gente chama, no mercado cripto, já informando se você tinha criptoativos ou não, que esses dados iam ser cruzados. Assim, vamos lá. O Brasil, né, ele tem uma legislação muito densa, muito complicada, e principalmente para o leigo é mais complicado ainda. Mas a legislação que existe, ela já existe há muito tempo. Tanto para o imposto de renda, de pagar imposto de renda, de cripto, etc., quanto essa questão aí que você falou das corretoras, isso vem lá desde 2019, que é da Instrução Normativa 1888 de 2019, que foi uma instrução normativa, foi uma obrigação que a Receita Federal do Brasil ela impôs, tanto as exchanges quanto os investidores de cripto quando fazem operações no exterior. Então, o que essa instrução ela fala? Para o investidor, se você opera, aí você operar é comprar, vender, permutar, que é trocar uma moeda por outra, transferir, depositar, enfim, qualquer tipo de operação com cripto em exchange exterior, acima de 30 mil no mês, você tem que fazer uma declaração. E é uma declaração que você tem que informar a quantidade, o valor em reais, tudo conforme a instrução. Mas essa polêmica, ela veio agora por quê? Isso vem desde 2019, que as exchanges, ao final do ano, dia 31 de dezembro do ano, ela tem que informar exatamente o saldo que você tinha em reais e criptoativos naquela exchange.
E se ela for uma exchange residente no Brasil. Se ela é uma exchange que não é residente no Brasil, não tem esse tipo de declaração. Essa polêmica veio porque a Receita Federal agora ela fez automaticamente um cruzamento de dados. Então, quando você for fazer sua declaração de imposto de renda, se alguma exchange declarou cripto ou reais, automaticamente ela já vem pré-preenchida na sua declaração. Então, já tem ali um dedo duro que você tem cripto no último dia do ano anterior. Então, se você tem, possivelmente já vem pré-preenchida se a exchange declarou. Ok. Você sabe que a gente vai colocar você na roda com força aqui, tá? Tirar, que assim, vou ser sincero, eu não tô afim de declarar, não. Você tá? Então, como eu disse, eu tô esperando, vou decidir hoje. Então, Depois desse bate-papo. e é por conta disso que eu vou te pressionar de uma forma de um cliente, digamos assim, que não quer declarar, cara. E ó, Então, você comentou de exchanges aí residentes no Brasil, elas têm que informar de fato. Mas, por exemplo, a Bitget não está residente no Brasil, a gente não tem CNPJ no Brasil. E aí, preciso declarar? E eu vou te fazer essa pergunta pra você, preciso declarar algumas vezes durante o episódio aqui, tá? Vamos lá. Eu vou te dar um dado da Receita Federal. Ok. Eu não vou lembrar exatamente a porcentagem, mas eu dei uma palestra no Criptorama que eu dei esse dado e tinha lá, era um evento mais corporativo, né? Tinha gente da Receita, gente da CVM e tudo mais. E eu normalmente coloco aí também, jogo umas bombas nesses eventos. E eu coloquei lá, todo mundo, nossa, porque a instrução normativa ela é muito boa, o Brasil tá na frente de todos os outros países. Eu falei, não, parabéns, legal, existe a lei, mas será que ela é eficaz? Ela não é eficaz, eu vou te dizer por quê. Você pega os próprios dados da Receita Federal, a quantidade de usuários declarando cripto na instrução normativa, que é essa declaração mensal, vou te explicar que tem 3 declarações no Brasil. Então, na instrução normativa, não chega a 3% dos usuários. Então, ninguém declara. Então, não adianta falar, nossa, tem que declarar. Tem que declarar. Eu aqui, como advogado, eu não posso virar para você e falar, não, tem que declarar. Tem que declarar. Mas quem declara? Quase ninguém. E por quê? Porque é complexo, é chato, é difícil. A pessoa, ela tem medo da sua privacidade. Quem garante que esse dado que você tem, sei lá, você vai colocar lá a quantidade de bitcoins que você tem. Quem garante que esse dado não será vazado e você não vai ser sequestrado? Sim. Então, tem pessoas que têm, de fato, esse medo. Então, assim, declarar tem. E tem várias obrigações que a gente tem que fazer, inclusive mensal, que quase ninguém sabe disso. Mas tem um valor, né? Tem um valor, não tem? Tem, mas esse valor é nada, porque principalmente vocês que fazem trade. Cara, aqueles 30 mil, que é o limite que você não tem, que você tem para você não fazer essa declaração mensal, você mata, mesmo se você tem muito pouco dinheiro. Você tem R$1.000 ali para fazer trade. Se você fizer 30 operações, já deu R$30.000. Ah, é legal esclarecer isso, Sim, né? não é Porque necessariamente 30 mil reais, né? Porque Não. quando a gente lê, por não ter conhecimento, pra mim era isso, era os 30 mil. Agora você realmente tem razão, quando você quebra as operações, Eu vou dar um exemplo. vai fazer o mesmo simples. volume. Você depositou o cripto na exchange, R$15.000. Depositou 15. Você sacou 15 mil da exchange, você já, tinha Já deu os 30, você já tem que declarar isso. Você já tem os 30. Caraca! Mas aí, deixa eu te pressionar novamente. Eu venho do mercado tradicional. E faço operações de day trade, sempre fiz mercado tradicional. E a gente é acostumado a fazer a DARFzinha no final do mês, baseado nos nossos lucros. Por que a gente faz, tá? Vou ser bem sincero. Porque a gente já viu dar cagada. Tá? Eu conheço pessoas que não fizeram essa DARFzinha e depois tiveram que pagar a multinha lá na frente. E vou te explicar por que deu cagada. Porque toda operação que você faz na bolsa, a corretora ela tira um centavozinho de imposto. Que é o e dedo aí, duro, é né? o dedo duro. Aí então a Receita já sabe Já que você sabe. fez a operação. Ela não te Receita conta quanto você tem que pagar, mas ela sabe quanto você tem que pagar. Exatamente. Enfim, e por esse motivo acabou dando cagada. Em cripto, vai dar cagada? Vai no seguinte sentido, tá? Existe, se você faz operação mensal e você teve ganho de capital acima de R$35.000 por mês, na verdade não é ganho de capital acima de R$35.000 no mês. E se você fez alguma venda, e aí venda, permuta, qualquer tipo de alienação,
acima de 35 mil reais e você teve algum ganho de capital, você tem que pagar o imposto. Tem que fazer a DARFzinha. A DARFzinha, que é o famoso GCAP no caso de cripto. É diferente, por exemplo, do mercado... Vamos voltar para o mercado futuro tradicional agora, eu tenho que fazer DARF de praticamente qualquer valor, né? Qualquer lucro que você tem. Exatamente. Então é só acima de... qualquer venda acima de 35 mil. Eu vou dar um exemplo, porque isso daí também é complicado, porque o pessoal... é lucro de 35, é o quê? Vamos lá. Você comprou 10 mil reais de Bitcoin. Então você tem 10 mil reais de Bitcoin. Aí o Bitcoin subiu e você vendeu esse Bitcoin a 34.999, abaixo de 35 mil reais o valor da venda. Você está isento. Mesmo você tendo um ganho de capital de 24.999, você está isento do imposto. Agora, se você, mesma operação, 10 mil reais, e agora você vendeu a 35 mil e 1 centavo, você teve um ganho de capital de 25 mil e 1 centavo e você vai pagar 15% sobre 25 mil e 1 centavo. Então é o valor da venda. Da venda, não é o lucro que você teve. Então, sim, você tem que pagar imposto. No mercado de ações, no mercado à vista, você tem a isenção, mesma coisa, só que o limite é 20 mil. No mercado cripto, o limite é 35 mil. Só que aí quando você fala futuros, opções, day trade, etc., aí você não tem mais isenção. Aí qualquer coisa que você faz, você teve lucro, você tem que pagar imposto. Voltando na sua pergunta, se vai dar ruim. Pode dar no seguinte sentido. Receita Federal, hoje, ela não tem capacidade, a não ser que se você faz alguma operação em exchange do Brasil e eles retroagir com algum sistema, enfim. Mas hoje eles não têm um sistema que eles vão verificar exatamente se você fez operação, se você teve lucro ou não. Mas você tem um problema. Todo mundo almeja ganhar muito dinheiro com cripto. E se você ganha muito dinheiro com cripto e esse dinheiro está lá em cripto, ela ainda não existe no mundo real aqui em bens e direitos para a Receita Federal. Entendi. Aí meu sonho é comprar uma casa própria e você tem esse dinheiro em cripto para comprar essa casa própria, mas você não tem declarado. Como que você vai comprar essa casa? Você vai ter que, a partir do momento que você compra essa casa, a Receita Federal, opa, da onde que veio essa casa de 1 milhão? Ele não tem renda declarada para isso. Entendi. Aí sim que eles vão te fiscalizar, vão perguntar o que é isso. Você não vai conseguir identificar, ou você vai falar, é cripto, aí eles já vão saber o que é, e aí eles vão te fiscalizar, vão te autuar, multar, e aí é uma multa de 75% a 150% do valor do imposto. Nossa. E mais juros. É pesado. E eventualmente, dependendo de tudo que aconteceu, você pode também ter um crime de sonegação. Tá, então vamos falar o português bem claro aqui agora, tá? Que a maioria das pessoas que está assistindo aqui esse episódio, que tem criptomoeda, provavelmente não declarou ainda, tá? Você mesmo citou o número, 3% das pessoas declaram. E dificilmente o cara que comprou cripto a primeira vez vai declarar. Provavelmente essa galera que declarou é a galera que já está comprando há um tempo e agora começou a declarar, tá? Vamos supor que a gente tem agora o nosso ouvinte aqui que comprou Bitcoin lá em 2019, por exemplo. E aí ele tá assistindo aqui esse episódio agora, tá lendo as notícias e fala, pô, vou ter que declarar. O cara vai ter que declarar tudo o que ele fez de 2019 pra cá? Ele pode passar a declarar a partir de agora? O que ele faz com esse Bitcoin que ele já comprou, cara? Então, é o que eu te falei, né? A gente tem 3 obrigações. A primeira é IN, que é mensal. Se ele fez operações desde 2019, a partir de agosto de 2019, ele tem a obrigação de declarar a IN. Se ele não declarar a IN e a Receita Federal descobrir exatamente as operações que ele tem, e eu vou te dar um exemplo, tá? Tem exchange internacional que qualquer funcionário público enviou um e-mail para a exchange entrega tudo, sem decisão judicial. Então, existe. Então, não é impossível. Se descobrir que, por exemplo, o cara foi lá, depositou e foi pago... Vou citar o exemplo da Binance, que eu já vi. Tá. A Binance fazer isso. Então, você recebeu o dinheiro da Binance, a Receita... Opa, recebeu o dinheiro da Binance. E a Receita quiser mandar um ofício para a Binance pedindo todo o extrato de todas as operações que você fez, a Binance vai entregar. E a Binance vai entregar, Receita vai verificar, você não declarou IN, a multa da IN é 3% sobre o valor total das operações que você fez. Total, não é do imposto. Então, se você operou com 100 mil reais, você operou em vários anos, e todos os seus trades acumulados somaram 1 bilhão, é 3% de 1 bilhão. Entendi. É maluco o negócio. Sim. Nossa. Só que aí eu volto pra pergunta, cara. Porque assim,
como eu comentei, a maioria das pessoas, provavelmente ninguém fez o Iene, poucas pessoas fizeram. Só que o cara, às vezes, bateu... Vou até usar meu caso, meu. Tá dando uma dor na consciência que agora... Eu acho que tá virando uma consulta particular aqui. Não, exatamente, é uma consulta particular. Eu tô usando o BitGet Talks aí só como imagem de fundo. Vamos ver aqui, se é no uma consulta final desse particular. episódio ele vai sair daqui hoje preocupado. Eu já tô preocupado, você não tá entendendo. Só que o negócio é o seguinte, eu tô preocupado, mas eu quero fazer o bem, tá? Só que eu já não tô fazendo bem, você tá entendendo? Mas eu quero a partir de agora. Tipo, e aí? O que eu faço? Eu já não declarei, fodeu, vou ser preso agora. Não é. Você tem jeitos de você resolver a sua situação. Existe um instituto no direito tributário que é a denúncia espontânea. Você chega à Receita, minha amiguinha, fiz tudo errado. Desculpa. Perdão, vou consertar agora. Tá. Mas aí você tem que consertar tudo antes de uma fiscalização. Ok. Você não pode ser fiscalizado. Então você vai lá, você vai fazer todas as suas declarações da IN pro passado. Quase impossível. Sim, quase impossível. Você vai... aí vamos para a segunda obrigação. DARF, que é o GCAP, imposto. Você vai ter que apurar todos os seus tributos de todos esses anos e pagar o tributo. Pagou o tributo com multa e juros. Só que é uma multa diferente. É uma multa de mora. Não é uma multa punitiva, é uma multa de mora e um juros de mora. Terceira obrigação. Agora em maio, que antigamente era final de abril, você tem que declarar a quantidade de cripto que você tem. Você também tinha essa obrigação. Então você tem que fazer tudo isso e entregar para a Receita e falar, ó, Receita, agora tá tudo ok. Se tiver tudo ok, ela vai abrir uma fiscalização. Se não tiver ok, alguma coisinha ela vai te multar de qualquer forma. Cara, não existe... Receita Federal não é a sua amiga. Tá. Ela só quer, ó, Mas abocanhar. tem jeito de você resolver. É difícil? É muito difícil. Eu não vou falar que é fácil. Tá. Então... basicamente, melhor não resolver. Mas tem uma coisa legal. Ela só pode questionar declarações e valores dos últimos 5 anos. Então você pode rezar 5 anos e se passar, tá ótimo. Ah, peraí. Interessante, então. Calma aí, que tá ficando legal a conversa. Por exemplo, a primeira vez que eu comprei Bitcoin foi em 2017. Já fazem mais de 5 anos. Sim, mas o comprar Bitcoin, ele não é um fato gerador do imposto, só comprar. Eita, lá, já. Você tinha que ter vendido esse Bitcoin lá em metade de 2017, aí você tinha que ter um imposto a pagar, certo? Ok. Se passou 5 anos, em tese, porque você tá no Brasil, irmão. Tá. O negócio muda. Pode mudar amanhã. Vai para o STF, o STF fala, opa, acho que não é assim. Mas tem uma discussão que é o seguinte, tem discussão de que tem esses 5 anos, que é o prazo prescricional, que é o nome do instituto, prescrição, e se a Receita não sabia de nada, em tese o prazo só começa a partir do momento que ela sabe. Mas isso em alguns casos é bem discutível. Aí é o que eu falo, você vai precisar de um advogado e tudo mais. Rafael, prazer. Você é o advogado em questão? Você é o cara que resolve esse problema? Eu resolvo alguns problemas. Hoje eu não estou atuando muito com pessoa física nesse sentido, mas eu já resolvi muito desse tipo de problema. Mas eu tenho também quem resolva. Legal. Cara, uma coisa assim que... Aí vamos pra solução. A gente tá falando muito de problemas. Aí você assusta a galera não quer mais comprar Bitcoin. Eu queria aproveitar para perguntar uma coisa para você também. A gente falou bastante aqui especificamente de quem opera muito, né? De trade, enfim, compra, venda e tudo mais. E se eu sou aquela pessoa que comprei uma única vez, não tenho nem R$1.000 em cripto, eu também tenho que declarar? Se você só tem até R$1.000, não. Não, mas o normal das pessoas tem um pouquinho mais, tudo. Mas aí você não tem que fazer IN, porque você não faz a operação. Você não tem que pagar DARF, porque você também não teve nenhuma venda para você ter ganhar. E você também está abaixo dos 35 mil. Você, eventualmente, você pode só declarar lá nos seus bens e direitos que você tem aquela cripto. Vai que esses R$1.000, daqui 10 anos, eles equivalem a 1 milhão. O que vai acontecer? Então, era justamente isso que eu queria saber. E aí, você vai ter lastro no seu imposto que você tem aquela quantidade de Bitcoin e você declarou aquela quantidade de Bitcoin. Quando ela vender por 1 milhão... Porque daí como que eu explico que, né, essa história, como que veio valorizando tanto e onde estava? Maravilha, é exatamente isso. Você vai colocar lá no seu imposto, agora em maio, que você tem 0,1 Bitcoin.
E aí esse 0,1 virou 1 milhão, você vai vender esse Bitcoin lá daqui 10 anos. 10 anos você vai pagar o quê? Você vai pagar imposto da diferença de 999 mil com 1.000, que aí você vai pagar 15% sobre 999 mil. 1 milhão... Só que se ela fizer a declaração hoje, ela não paga essa declaração. Não, assim, nada, ela ela só fala, tá informando. Estou informando. É a mesma coisa que você comprou um imóvel. Tá. Comprou um imóvel por 50 mil. Você vai estar lá no seu imposto de renda que você tem um imóvel que você comprou por 50 mil. Você não atualiza aquele valor. Uhum. Quando você vender aquele imóvel por 500 mil, você vai pagar o ganho de capital, que é 15% sobre 450 mil. É a mesma coisa. A Receita Federal, nessa declaração de abril, ela só quer saber o que você tem. Entendi. Mas eu quero falar de solução. Tá, Então vamos. Solução. Pro cara que opera muito, o cara tem grana, e ele quer operar muito, ele quer sair de todas essas obrigações, porque é chato, não é fácil fazer essa obrigação. Abre uma offshore. Abre uma empresa no exterior. Tranquilo, essa empresa ela vai começar a fazer operação. E você pode ter dinheiro aqui, sei lá, você tem 1 milhão na tua conta bancária aqui, você vai integralizar 1 milhão na tua empresa do exterior, normal, é o capital social da empresa. Tudo legal, isso aí é tudo legal, tá? Não tô falando nada que é ilegal. Uhum. Você vai integralizar o capital social na sua offshore, na sua empresa no exterior. E aí, essa empresa vai abrir conta em corretora e essa empresa vai fazer operação. Então, IN para uma entidade do exterior não existe, então você não tem que fazer declaração mensal. Todas as permutas, se você teve ganho, o Brasil não tem nada com isso, porque é a empresa que está tendo ganho e não você, pessoa física. Ok. Então, a empresa está tendo esse ganho. Se você estiver num país que a tributação é zero para ganho de capital, você não vai pagar nada. Agora, mas e se eu quiser trazer esse dinheiro para o Brasil, para minha pessoa física, porque eu quero comprar uma Porsche? Aí sim, você vai pagar o imposto aqui. Eu quero comprar da Porsche, pessoa física. por sinal. Então, mas normalmente, pessoas, ela tem uma renda ativa aqui, que ela vive normal aqui, e ela vai construindo um patrimônio no exterior, e eventualmente ela vai ter imóvel no exterior, vai ter carro no exterior, e aí ela não vai pagar nada para o Brasil. Eu vou falar uma coisa que pode ser uma solução, você me disse de fato é uma solução. Se não me engano, tá? Não sou muito bom com essa parte de tributação, mas eu acredito que ganho de capital, se vindo dos Estados Unidos para o Brasil, você pode trazer até 40 mil reais por mês sem ser tributado. Tô certo ou tô errado? Então, aí é o limite, porque assim, vamos lá. Você como pessoa física, qualquer renda que você tem em qualquer lugar do mundo, você sendo residente fiscal aqui no Brasil, você vai pagar imposto. Entendi. Então você vai seguir as mesmas regras. Então você tem regras de investimento no exterior, diferenciadas e tudo mais. Mas de regra geral é a mesma coisa. Então, por exemplo, se você quiser trazer aí da empresa, quando você tira da empresa e você passa para a pessoa física, isso é um dividendo. Okay. No Brasil, não tem dividendos para quando você tem empresa de distribuição de dividendos aqui no Brasil. Mas quando você traz de uma empresa do exterior para sua pessoa física, aí você vai pagar até 27,5% sobre aquele valor. É caro. Por isso que as pessoas não trazem. Difícil trazer. O melhor é morar fora do Brasil, é isso? E eu não sei se vocês viram, o governo agora... O governo hoje federal, saiu, né? Hoje ontem foi dia 30, né? Eles publicaram dia 30. Eu coloquei nos meus stories até. Que é a... Tributação a partir de 2024, né? Mas aí, é totalmente, é inconstitucional, é ilegal. Jogaram lá, acho que foi uma parte ideológica desse governo que lançou, falou, vamos fazer, vamos ver o que vai dar. Eu acho que isso daí sequer vai passar no Congresso, porque foi uma medida provisória. Mas... basicamente, não existe... Eles têm competência na China. Então, se eu tenho uma empresa na China, a empresa, não estou falando de mim, e eu sou dono da empresa, a empresa lucrou, o Brasil quer uma parte. Então, é muito bom, cara. Cara, não faz sentido nenhum. Isso não existe. É uma empresa em outro país. Você não está tributando o seu residente fiscal aqui. Você está tributando uma empresa, um CNPJ. Não faz sentido, gente. Sim. Não faz sentido. Então, por que isso não vai passar? Porque 99% dos deputados e senadores, eles têm offshore de investimento. Sim. É um veículo de investimento há muitos anos utilizado. Ilegal, né? Ilegal. Não ilegal. Não, ele é legal
quando você declara, porque assim, se você tem acima de $1 milhão no exterior, você tem que fazer uma declaração Nossa, é pra você, Lu. para o Banco Você que Central. Tô falando que depois desse podcast de hoje eu arrumei minha vida financeira. E se você não declarar, se você tem acima de $1 milhão e você não declarar, aí já é um crime de evasão. Aí, por isso que... Mas aí é pra quem tem muita grana lá no exterior, eles se preocupam com isso se não tiver declarado aqui no Brasil. É o jeito mais fácil. Vamos para El Salvador, a gente vira residente fiscal lá. Interessante. A gente Bitcoin tem já é Alzonte, moeda de curso Uma legal. moeda de curso legal e aí já era. Mas a grande realidade, se isso for para frente, a gente vai ter, de novo, uma saída de capital muito grande e saída de pessoas mesmo, de residente fiscal. Falar, vou ficar aqui para quê? Pra Vou não embora. É, exatamente. Mais empresas saindo, né? falar? Eu vejo muita galera... Nossa, eu fico maluco com isso daí, cara. A galera critica, não, os bilionários têm que sair do Brasil. Tem que sair do Brasil, essas empresas. Isso. Mas eles não param pra pensar que são os bilionários que mais geram emprego no Brasil. E se esses caras saírem, muita gente vai ficar desempregada e a pobreza vai aumentar muito mais, cara. É o capital que gera mais capital, que gera emprego. Que faz a e- economia que girar. Faz a economia girar. A gente está vendo essa questão. A gente tá falando da Argentina, né? Que a gente foi para lá BitConf. Cara, a Argentina, a economia é triste. Você entrar no mercado e você vê assim, as prateleiras vazias ou com pouquíssimos produtos e pouquíssima diversificação de produto, é triste para um país. Então, assim, você percebe que lá, o que eu senti ali em Buenos Aires, na parte rica, o rico ainda ele tá rico, mas o rico ele tá rico sem bem de consumo. A frota de veículos lá é o quê? Anos 2000? É Sucateado. só carro velho. Anos Exatamente. 2000 Ah, mas eu não preciso de carro porque lá... Tá bom, cara, mas isso daí não é só o carro. É a falta de você ter... Porque a falta de ter vendas de carro e as pessoas comprando carro, com certeza muita gente foi mandada embora Gera de desemprego. indústria automobilística. E a indústria automobilística, ela não é só venda de carro novo. Você tem peças, você tem tudo, banco... Mão de obra. Você tem... Então, assim... Lá tá triste. E a gente viu agora que a Argentina ela tá sem dólar. Sim. A Argentina quebrou. E a gente pode ir por um caminho desse. E a galera, não, muito difícil. Cara, foi muito rápido a Argentina Foi quebrar. muito rápido. A Argentina em 2018 tá voando. Agora em 2023 tá quebrada. Foi muito, muito rápido. E vocês podem verificar. Putz, agora eu esqueci a data exata, mas acho que era 2008. 2008, o dólar peso era 3,80. Caraca. A gente tá o dólar real a 5. Uhum. Hoje o dólar peso, putz, eu nem lembro. Não dá nem pra converter mais. Não dá nem pra O dólar peso é um converter bolo mais. assim de nota. Isso aqui que é. É bizarro. E aí fala, ué, 15 anos atrás era 3 também, dólar 3. Eu tava comentando com o Caio antes até da gravação, que eu tenho um gráfico, eu acompanho alguns gráficos diariamente. Eu tenho lá do peso com o dólar. Eu falei, Lô, isso aqui sobe 10% por dia, Por cara. dia. É. Não, e até porque, né, a gente estava falando do preço do Bitcoin na Argentina, né? Que as pessoas realmente estão migrando, saindo do peso argentino e indo para uma moeda que dê a eles poder de compra, né? Então, o Bitcoin está escasso e atingiu um pressão essa semana lá. Máxima histórica A lá, máxima né? histórica. Chegou a 13 milhões de pesos De peso argentinos. argentino. Que é basicamente Loucura, né? nada. Nada, né? Você vê, né? Então, assim, a gente tá falando de uma economia muito próxima da gente, né? E quando eu fui trocar dinheiro lá, para fazer conversão, tudo, cara, eu não tinha ideia de quanto que eu ia gastar. Eu acho que eu fiquei 5 dias de quanto que ia gastar e eu tava com um sócio lá. E, se eu não me engano, nós dois, a gente trocou $2 mil. E cara, tá muito barato. A gente Com $2 mil você compra metade de Buenos Ele Aires. tava milionário. Milionáriozaço. Milionário eu, em eu Buenos nem Aires. eu não imaginei, assim, a gente foi meio bizarro. E aí chegou o cara, né? Mano, ele veio de mochila e começou a tirar os bolos. E beleza. E a gente começou a sair e comer. Mano, você vai em restaurante lá, você tá gastando em restaurante top R$40. Com vinho. Eu fui no Caraca. Dom Julio, que é considerado um É dos um melhores top. restaurantes da América Latina. Cara, eu e uma pessoa, a gente comeu, pedimos 2 pratos para 2 pessoas, uma garrafa de vinho. Ficou, sei lá, R$150, assim, convertido. Não, E o melhor restaurante que eu fui na minha vida. extremamente barato. E assim, restaurante só coisa boa.
Aí a gente viu assim, eu falei, mano, a gente não vai gastar nada. Não vai gastar nada. Aí eu voltei, fui falar com a recepcionista. Falou, a gente precisa fazer câmbio de novo de peso pra Quero dólar. meu dinheiro de volta. Você chama, porque o cara vem no hotel. Ah, mas quanto que você quer fazer? Aí eu tinha falado, 1 milhão. Era 1 milhão de pesos, acho que. Era isso? Acho que era 1 milhão de pesos. 1 milhão de pesos. E eu acho que dava $1.000. Ela olhou assim. Não, escreve aqui. Ela pediu pra eu escrever quanto que era. Porque depois eu fui ver quanto que era o salário mínimo da Argentina. da galera que tá recebendo lá é 40 mil, 50 mil pesos mês. Então, assim, o salário, ele, mesmo essa inflação bizarra, o salário da galera continua a mesma coisa. Então, é uma situação extremamente Bizarro, né, cara? bizarro, assim. Não, e aí o que eu acho importante, né, Rafa, você como uma pessoa apaixonada pelo mercado cripto, né, acho que é tão bom e importante reforçar, porque muitas das pessoas acham que investir em Bitcoin é só especulação. E aí quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, eu acho que aí passa a fazer muito sentido investir em cripto. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Eu comecei, assim, no mundo cripto por questão ideológica, assim, na época. Eu tava muito na fase libertária da minha vida e eu muito anti-Estado, e aí eu conheci... Eu já tinha escutado falar do Bitcoin em 2012, de joguinho. Nem fui atrás, nem nada. Em 2012 tinha uns joguinhos que recompensavam você com Bitcoin. Tinha muito falsete e tudo mais. Pra mim era uma coisa de hacker, coisa de deep web, nem dei bola. Aí lá pra 2014 comecei a ver, e muito por questão do Daniel Fraga, ele falava não sei o que, aí em 2015 eu fiz o meu primeiro investimento, sem pretensão nenhuma, tá? Eu comprei assim de tipo... vou ter porque é anti-Estado, mais ou menos isso. E aí começou a evoluir, inclusive... Comprei na Foxbit, que, cara, tinha 3 exchanges. Era a Foxbit, o mercado Bitcoin. A primeira vez que eu comprei Bitcoin foi na True. Foxbit também. Primeiro Bitcoin, E aí... E, pô, pra Propaganda mim... gratuita aqui pra Foxbit, tá? cara, ele... Corta essa parte. Põe um pi aí. Mas são antigos. Hoje a gente é melhor. Falo com certeza ainda, tá? Vou te falar que eu não uso exchange nacional. Na verdade, eu não tenho cripto e nem uso exchange, tá, pessoal? Então... Eu também não. Viu, Leão? Tá falando? Não, eu só gosto de Eu cripto. também. Eu só sou pago pra estar aqui, eu não sei nem o que vocês estão falando. Sou apresentador. Mas conforme você vai entendendo mesmo o que é o Bitcoin pro mundo de hoje, é impossível uma pessoa que esteja com conhecimento de mercado financeiro não ter uma porcentagem do seu portfólio em cripto. E isso não estou falando nem para investimento, para supervalorização. Estou falando só para proteção do seu capital. Que, cara... Proteção contra a inflação, né? O mundo tá maluco. Estados Unidos, lá a inflação subindo, Europa subindo e os caras imprimindo dinheiro adoidado. Então por que a gente teve o último bull market? Porque, cara, os Estados Unidos ele imprimiu dinheiro pra pandemia igual um doido. Tem gente louca que tem e muito do seu capital em cripto, que eu acho que tem que ter mesmo. Não é verdade. Mas você não tem? Eu não tenho. Então tá bom. Mas eu acho que tem que ter. Porque... Cara, vai deixar o quê? Em tesouro direto? Então... Bitcoin... Eu falo mais Bitcoin, né? Porque a gente fica muito em cripto e em shitcoin. Eu não sou maximalista, mas eu também entendo que, assim, uma coisa é você tá no bull market e você querer surfar na onda de volatilidade de altcoin. Outra coisa é você proteger o seu capital com altcoin. Não vai. Você vai tomar na cabeça. Sim. Então, pra mim é Bitcoin e talvez ETH, mas pra mim é Bitcoin. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu ainda tô assustado, não engoli muito essa história dos impostos, tá? Ele não vai dormir hoje, eu tô achando. Não vou. Não vou. Tava planejando fazer meu impostinho da manhã, acho que eu vou ter que estudar um pouco mais. Você comentou que o maior problema, teoricamente, seria... Lá na frente, daqui 10 anos, eu vender essas moedas e querer, sei lá, comprar uma casa, uma Porsche, o que quer que seja.
Não quero passar por isso, mas quero uma Porsche. E tenho meus bitcoins hoje. Não declarei, quer dizer, eu tô falando do personagem Fernando, tá? Não, eu não tenho nada. Sim. Mas o personagem Fernando não declarou, mas ele tá preocupado com isso daí. Compensa então eu declarar agora, nesse posicionamento, falar, ó, tenho tantos bitcoins. Porque eu não vou pagar nada, né? Fazer essa declaração. Posso falar, ó, tenho tantos bitcoins, pronto. E lá na frente, quando vender, eu pago, acho que é 15% que você falou, né? Quando você fizer a venda é 15%. É a melhor solução hoje? Cara, isso é muito individual de cada pessoa. Você tem que analisar diversas outras questões. Mas assim, a legislação, ela fala que você tem que declarar. Então, se você tem, você declara. Agora, se você não declarar, não existe também uma penalidade. Nessa declaração anual, não existe uma penalidade de você declarar daqui 5 anos. E fazer toda essa Entendi. declaração para o passado. Porque daí o interessante é o seguinte, eu também já pensei nisso daí. Porque, por exemplo, a Bitget, não é necessário para você comprar criptomoeda aqui o Know Your Customer. Nem precisa colocar seus dados. Então, teoricamente, o governo, ele não vai, já que a gente não vai divulgar o histórico de transações, o governo não vai saber quando você comprou essas moedas. Então, eu poderia, por exemplo, daqui 5 anos, eu declarar, por exemplo, ó, comprei hoje. Sendo que eu comprei há 5 anos atrás, Então, ou não. Não por quê? Porque tudo você tem que provar. Tá. Então, se você colocar lá que você comprou hoje, Receita vai chegar e mostra. Quen, 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 quen. Então não é simples assim. Cara, é muito difícil, de verdade, é muito difícil você dar Pelé na Receita Federal hoje em dia, porque ela tem tudo. Existe declaração, tudo que você faz no seu cartão de crédito, ela tem acesso. Uhum. Todas as transações que você faz no seu banco, ela tem acesso. Todo o seu Pix, todo o seu TED, ela tem acesso de todos os anos, de tudo. Se ela quiser fazer eu já vi relatório de inteligência da Receita Federal que os caras pegam tudo. Eles verificam tudo. Inclusive, a Receita Federal, ela faz autuação com base no seu Instagram. Se você não tem nada no seu nome e você tá lá de jet ski, Ostentando. Porsche, casa não sei o que, o cara começa a ver que a casa tá no nome do primo, não sei o que, tá no nome de não sei o que, vai te autuar. Então, Os piramideiros de plantão de Instagram aí que se cuidem agora. hein? então, não adianta ficar alugando a Porsche. Isso que eu ia falar, mas aí no caso é um aluguel, né? É aluguel, é aluguel. Aí você vai mostrar tudo, mas enfim. Então não existe solução mágica. Receita Federal Agora, tem como regularizar? Tem como regularizar. Às vezes pode ficar caro. Tá. Mas você não declarar na sua declaração de imposto de renda, você declarar depois, isso acontece muito. Muita gente com imóvel que não está regularizado, aí o cara não declara, aí agora ele vai vender, o que ele faz? Ele vai lá e declara. Não tem problema. Ele vai lá, vai declarar. Tem gente que orienta você fazer uma retificação dos últimos 5 anos do seu imposto. Então você coloca lá, imóvel X adquirido, portanto, na data tal, e aí você faz dos últimos 5 anos. Por quê? É aquele prazo prescricional. E tem gente que fala, não, só nesse ano você coloca, olha, imóvel adquirido em 2007, por um lapso, não foi declarado no bens e direitos e está sendo regularizado agora. Pronto, você vai lá e regularizou. Aí você não tem problema. Mas você tem como demonstrar que aquele imóvel foi adquirido em 2007 por 50 mil reais. Se você conseguir fazer isso com a sua cripto, olha, eu adquiri minha cripto em 2015 por 10 mil reais. Tá aqui o extrato da exchange, tá aqui minha TED. Acabou. Aí você consegue comprovar, maravilha. Agora, existe também uma outra questão. E que já aconteceu mesmo. Já chegou cliente para mim e falou o seguinte: cara, comprei em 2013, exchange quebrou, eu não tenho mais acesso, eu não lembro mais nem onde foi, achei aqui ou qualquer coisa do tipo, o cara não tem como comprovar, existe na legislação, aí vai depender da interpretação do fiscal. Tá. Mas existe na legislação o seguinte: se você não tem a base do seu custo de aquisição do seu bem, e o bem pode ser o carro, imóvel ou Bitcoin, cripto, o custo de aquisição é 0. Ou seja, você vai pagar 15% sobre tudo. Sobre tudo. Você regularizaria assim. Só que, eventualmente, um fiscal mais chato, tudo mais, ele pode chegar assim. Mas não, porque você não comprovou que você tinha renda para comprar esse Bitcoin. Ou seja, isso é omissão de receita.
Se isso é omissão de renda. Se isso é uma omissão de renda, aí não é mais os 15%, vira como se você tivesse recebido aquilo de renda de qualquer outra coisa, e aí você pode pagar até 27,5% do imposto. Escolhe o que você quer fazer. Chorar. Tentar Não tem muito... Agora, é muito defensável essa questão de, tipo, eu não tenho como comprovar, perdi tudo, comprei há muito tempo, a FTX, comprei na FTX, a FTX quebrou, não tenho acesso. Amigão, tá aqui, ó, você vai pagar 15% sobre tudo. E deixa eu te fazer uma pergunta agora, que é uma dúvida que já surgiu na minha cabeça. 2 dúvidas, tá? Primeiro é o seguinte. Elo, depois eu passo o Pix pra ele? Da consultoria? Então, eu vou... Eu acho que seria ideal, porque Mas assim, esse personagem aqui do Fernando, eu tô achando que depois, além de chorar... Hipoteticamente falando, gente, que eu entro muito no personagem, eu sou muito bom ator, vocês não estão sabendo. O Globo tá dando um mole aí. Ó, atenção, Wolf Maia. Ó, vamos lá. Uma das dúvidas é o seguinte. Comprei, por exemplo, em uma corretora que não tem o KYC, tipo na BitGet. Lá na frente, quero vender. Só que se eu vender, vai cair a portezona na conta e a receita vai morder. E se eu vender, por exemplo, no P2P? Eu vender pra Elo. Elo, quer comprar meu Bitcoin? Vendo mais baratinho pra você aqui, ó. Não vai mudar nada. Porque tá entrando dinheiro na tua conta. Que vai monitorar Então, o CPF seu e o meu. Só que aí esse dinheiro, ele não vai saber que veio de cripto. Não, tudo bem, mas aí você tá tendo um aumento patrimonial. E aí, você vai ter que justificar esse aumento patrimonial. De onde veio o dinheiro que você vendeu pra Heloísa lá? Qual foi essa transação? Entendeu? Se você tem um aumento patrimonial e você não tem lastro no seu imposto de renda para esse aumento patrimonial, você vai ter que justificar. Não, pelo que eu entendi aqui, estamos lascados, entendeu? Então, tem que declarar tudo, explicar tudo, se seu patrimônio cresceu, se você vendeu, ganhou, se você operou e teve lucro. É isso. É isso. Tamo lascado, mas eu ainda não sei como sair desse Você buraco. tem que fazer igual a mim. Eu sou trader reverso. Eu comprei, cai. Eu vendi, sobe. Aí você não tem lucro. Se você não tem lucro, você não tem que pagar nada. Acabou a conversa. É justo, é justo. Então, é isso. Se você investir em pirâmide também, cara, não vai ter problema nenhum, porque você vai perder o dinheiro, não tem lucro, é zero, imposto é zero. Então você tem que ir nessas coisas boas. Tá, bacana. Inclusive, é outra dúvida que eu tinha. E se uma coisa que é uma particularidade do Bitcoin para outros investimentos é o seguinte: o Bitcoin você pode perder. As suas ações da Petrobras você não pode. Você pode perder, você pode mandar para uma wallet errada e já era. E se eu declarei, por exemplo, que eu tinha lá meus Bitcoins, daqui 5 anos eu perdi meus Bitcoins? Perdeu. Aí é só você se tirar do seu imposto de renda. Você tá perdendo patrimônio. Eu coloco no posição, perdi meu Bitcoin. Não precisa colocar nada, é só você excluir da sua declaração. Porque o imposto é só sobre a renda. Entendi. Então você tem que ter um aumento patrimonial. Se você não teve um aumento patrimonial, Tem que você não vai pagar explicar a imposto. licitude do dinheiro, entendeu? Não precisa explicar. E isso é uma coisa legal. Você tocou num ponto importantíssimo. Que ninguém sabe disso. A gente tem um princípio no direito tributário que é o pecunia non olet. Que é o seguinte. Como é que é? Repete. Nossa senhora. Pecunia non olet. Isso é do latim, dinheiro não tem cheiro para a Receita Federal. Então, se você vende drogas e você teve renda, essa renda é tributada. Ou seja, não importa do meio de onde vem. Não importa de onde vem, não importa que você tem que pagar o imposto. Mas e aí, o que o cara que vende droga Você é coloca lá no imposto? matador de aluguel. Não, isso, eu vou te dar um exemplo. Matei meu primo. Vou te dar um exemplo prático, tá? Eu atuei antes do mercado cripto em direito tributário, focado em empresas, normal, antes de eu abrir escritório focado em cripto. Então, a gente teve clientes que eles foram autuados pela Receita Federal por falta de pagamento de imposto e eles estavam na Lava Jato, ou seja, eles receberam propina. Propina ilícito, dinheiro ilícito. E eles, quando eles fizeram aquelas delações premiadas e tudo mais, então eles eu recebi 50 milhões, não sei o quê, e eles tiveram que pagar multa, devolver dinheiro e etc. Só que como eles fizeram uma delação falando que receberam esse dinheiro, eles foram autuados pela Receita Federal, porque eles tinham que pagar imposto sobre essa propina. Eu acho que esse cara tem E aí, por que a gente tinha que defender o cara? Porque o cara devolveu o dinheiro. Sim.
Então, Ele tem que pagar a multa ainda do dinheiro que ele devolveu. mas assim, então ele vai pagar o imposto de dinheiro que ele devolveu? Então, e advogado, você sabe que, né, a gente defende o direito, não defende a pessoa. Constituição, sim. Mas aconteceu muitas autuações em relação da Lava Jato. Então, o dinheiro não tem cheiro. Então, se você... E isso tinha no passado, quando eu comecei a falar de tributário em cripto, a galera falava, não tem que pagar imposto sobre cripto porque cripto é ilícito. A galera ainda tinha na cabeça que cripto era ilícito naquela época. A gente falava em Facebook. Falava, mesmo se fosse ilícito, que não é, você teria que pagar imposto. Hoje eu penso assim, dá pra fugir um pouco porque não é regulado. E eu queria que você entrasse um pouco nesse ponto. Não é regulado mesmo? Já está regulado? Como é que está essa questão aí da regulação de criptomoedas no Brasil? A gente tem que pensar o seguinte. O Brasil tem tanta lei que todas as leis elas se enquadram a tudo do mercado cripto. Eu não vejo motivos para novas leis. Mas, final desse ano, foi aprovada a lei regulamentando as exchanges. Então, eu não acho que é uma lei regulamentando o mercado cripto. Ok. Então, é uma lei regulamentando as exchanges. Por quê? Porque nessa lei só tem falando o seguinte... Olha, se você for uma exchange que você vai intermediar, vai custodiar, e eles nem falam cripto, eles falam moedas virtuais, se eu não me engano. E aí você tem que ter uma licença de um órgão que ainda virá por decreto. Esse decreto ainda não saiu, a gente tem expectativa de sair esse ano ainda o decreto. Essa lei entra em vigor, se eu não me engano, em junho. E aí ela também mudou outras coisas, ela adicionou estelionato com cripto. Aumento de pena. Lavagem de dinheiro com cripto. Aumento de pena. Então, eu não acho que foi uma regulamentação... Nossa. Mas vai pegar a exchange agora você tem que ter uma licença. Aí isso é bom pra quem? Pra mim. Porque eu vou vender a licença pra exchange e vou ganhar dinheiro. Só pra isso. Pro usuário comum. Que muda? Nada. Nada. Mas vai dar mais segurança. Vai nada. As exchanges, elas estão... tendo orgasmos porque ela vai estar no mercado regulado e eles vão querer vender para um banco. E que eles estão doidos para vender logo o business, que estão desesperados que no último bom market não venderam, as exchanges nacionais. Então eles estão doidos para que regulamente tenha uma licença tudo mais para um banco lá comprar eles. É isso, é só para isso. Tá. Vou tirar mais uma dúvida. Consultoria gratuita? Não, o meu personagem hoje ficou pra você, assim. Tirou todas as dúvidas. Ó, o negócio é o seguinte. Vamos supor, hipoteticamente falando, que a quantidade de criptomoedas que certa pessoa tem já não condiz com, por exemplo, a renda que ela tem. É uma solução esse cara, ele declarar um pouco por vez? Tipo assim, esse ano ele declara uma quantia X, ano que vem ele declara mais um pouco, depois o outro mais um pouco, até ele acumular, visto que ele já comprou no passado e não declarou? Uma pergunta difícil de responder, porque tem que ver exatamente a situação da pessoa. É o que eu falo. A legislação, ela fala que você tem que declarar tudo. E aí... É o que eu falo, como que você vai dar laço para esse dinheiro? Porque você já comprou, você tem que... e se você mentir, falar, olha, esse dinheiro, ou você fazer de alguma forma, por exemplo, você não declarou tudo, e você transformar, emitir nota fiscal fria, tudo isso é crime, cara. Então, assim, é difícil. Então, o mais fácil é você fazer uma denúncia espontânea mesmo, e não complicar o advogado aqui, que daqui a pouco ele vai falar para cometer crimes. Se declarou, tá tudo bem. Então declare, faça tudo bonitinho pro seu bem. Tá. Então pro personagem Fernando, que não quer se ferrar, A dica é declare. Vai atrás de um advogado, fala, ó, resolve aí, declara tudo resolver a sua situação. Ele vai ver, tem que ver toda a sua situação para ver o que é a melhor forma de resolver o seu problema. E o cara que tá comprando hoje, a melhor coisa a fazer é já tá declarando também. É mais fácil, porque aí se o cara tá comprando, é porque o dinheiro dele já tá bonitinho, tá no banco, ele comprou, ele declara lá que tem, quando o Bitcoin bombar, ele vai pagar um pouco de imposto e segue a vida. Que vamos lá, eu não gosto de pagar imposto.
Ninguém gosta. Ninguém gosta de pagar imposto. Mas 15% é um imposto baixo. Então, Comparado esse é outro a vários ponto outros também. países do mundo. 15% eu, sinceramente, acho um imposto justo. Eu até já tive essa conversa Justo eu não com acho. Eu pessoas. acho baixo Não, eu acho comparado assim, aos Justo outros versus países. o que nós recebemos de volta nunca será. Cara, é que eu sou tão acostumado a pagar imposto já tão mais alto do mercado tradicional que pra mim 15% já é um valor ok. Eu falo, se eu tiver que pagar 15%, eu tô satisfeito, sinceramente. Claro, você tem que pagar 15% de imposto no lucro dos seus criptos, eu tô satisfeito. Agora, 27,5%, 30%, 25%, machuca com força. Então, pô, você falar assim, não, 15%, quem estiver comprando cripto agora declara, quando vender lá na frente declara, paga 15%. Eu tô feliz com isso daí. Tá vendo aí, ó? Já tô... Isso aí. Eu acho que o governo devia pensar assim, cara. Se Eu o vou governo- começar a mentir umas DARF pra ele. Quando ele pagar, eu quero ver o sorriso. Dependendo Assim, ó. do valor, ele vai chorar mais. O cara paga sorrindo. Eu não pago sorrindo imposto, não. É verdade. Que é um dinheiro que é aquilo, né? Assim, a gente não vê ter retorno. Porque se a gente ainda visse, mas não tem. Vamos lá que eu quero ganhar pontos com os libertários, hein? Hum. Imposto é roubo e o Estado é uma quadrilha. Pronto. Pronto. Me segue no Instagram. Cara, eu tô com medo desse episódio ir ao ar, sabia? Eu espero que esse episódio não viralize. Você espera que ninguém da Receita Ó, assista. Se você tá assistindo esse episódio, não mande pra ninguém, tá? Pode curtir, pode se inscrever, mas não mande pra ninguém. E se você é da Receita, lembre-se, era só um personagem que nós Só- estávamos lógico, só um falando o personagem. tempo todo, tá? Exatamente. Eu tenho que contar uma história. Hum. É que eu falo. Hoje eu tô muito mais tranquilo, mas eu era muito combativo nos grupos e tudo mais. E aí eu vi um fiscal da Receita dando uma entrevista. E ele tava explicando tributação de cripto, só que ele tava falando umas coisas bem erradas. E é normal, porque essa questão de cripto é muito nova e a galera, que principalmente funcionário público, ele não acaba se especializando em alguma coisa específica. E ele tava falando sobre tributação de cripto. E eu fui num grupo do WhatsApp que era sobre tributação de cripto. Tem um monte de gente, tem um monte de advogados. E eu comecei a meter o pau. Na hora eu pensei, quer ver que esse cara vai estar aí? Dito e feito. Mano, Bingo. O cara tava no grupo. E o cara foi tão bonzinho, porque ele veio e ele falou, não, Rafael, tudo bem, desculpa, queria te parabenizar pelo produto que vocês têm, que é o Fiscochain, que tá ajudando a galera a declarar. Ele foi tão simpático, não sei o quê, que eu falei, meu Deus do céu, esse cara vai me fiscalizar. Esse cara vai me fiscalizar. Aí eu já fui no privado, falei, desculpa, era uma brincadeira, tava... Fiquei assim, ó, ficou um tempinho... Tipo você hoje. Não, mas não é o Fernando que tá aqui. Não, é o o Fernando do metaverso. É que ele tá aí no lógico, exatamente. Aliás, eu quero entrar numas polêmicas aí, que eu sei, principalmente você... Mais polêmicas? Mais do que essa de hoje. Meu Deus. Que agora a moda do influencer é Web3 e metaverso. Você acredita que o metaverso vai pra frente? Elo. Assim, metaverso é tudo muito caro e muito longe da realidade das pessoas para que elas possam participar e toda essa construção custa uma grana alta, né? Então eu acho que é longe da realidade. Eu acho que a inteligência artificial que a gente está vendo aí agora, e eu não acho que seja um boom, eu acho que quando a gente fala desse ecossistema da Web3, que tem tudo, né? A gente está falando aqui tudo que nós já conversamos ontem, principalmente cripto. Eu acredito que ele vai, mas não na forma como nós estávamos pensando. Porque as pessoas estavam achando que elas iam ter uma vida real e uma vida na internet, onde eu ia poder ir para onde eu quisesse, conhecer as pessoas e tudo mais. Existe essa possibilidade, mas eu não acho que vai ser a realidade da grande maioria das pessoas. Bom, vou ser um crítico aqui no seguinte sentido. O mercado cripto, principalmente produtor de conteúdo, ele tem que buscar o hype. E é natural. Uhum. E aí eu não sou criador de conteúdo, eu sou ali o usuário do sistema. Então, 2017, qual que era o boom, qual que era o hype? ICO. Quantas vezes você ouviu falar agora de ICO? Não fala mais de ICO. Uhum. Aí as coisas elas vão mudando, elas vão morrendo. DeFi teve o boom, que foi o boom 2020, final de 2020, 2021, mas também ninguém tá mais falando de DeFi. Você vê criador de conteúdo, olha, eu vou falar de... Eu acho que é muito pouco, nichado, muito né? pouco. Muito pouco. Aí do nada NFT.
que foi começo de 2022, final de 21, começo de 22. E NFT, eu vou te falar, é uma coisa que eu gosto. E é uma coisa, principalmente produto digital. A gente pode até depois falar um pouquinho da CryptoBeer lá, mas teve a da reserva também, que eu comprei o tênis, você tem o tênis do NFT. Eu acho animal, eu acho que, de fato, ali você tem algo único, que só você tem, e você consegue comprovar. O Instagram, quando você consegue colocar o NFT lá, isso eu acho muito legal. Agora, papinho de metaverso, não consigo engolir. Porque metaverso, vamos lá, eu joguei muito joguinho na minha vida quando eu era moleque. E eu jogava WoW. Aquilo é metaverso pra mim. Ali você tem um bonequinho, você tinha a espadinha, e você tem uma vida lá dentro. Agora, vamos fazer... Tem empresa. Eu tenho uma amiga, ela trabalha numa exchange do Brasil que usa aquele Roblox. Que você fica... Que é o escritóriozinho virtual lá. Aí peraí que eu tenho que ir lá na mesa de... irmão... Você trabalha em home office, você tem que ir no Roblox e até a mesa pra você falar com a pessoa no virtual. Eu acho isso muito ridículo, velho. Mas você não acha que esse boom do metaverso também deu pelo momento que nós estávamos vivendo? Porque estava na pandemia, as pessoas estavam procurando formas de se comunicarem, de terem interações que naquele momento não poderíamos estar vivendo. Eu acho que não é nem só em relação a isso. Uma outra particularidade que a gente teve na pandemia, né, é o excesso de dinheiro na economia. Quando a gente fala, por exemplo, os cidadãos norte-americanos, que é a maior movimentação do mercado, tanto no mercado acionário quanto o cripto, vem dos Estados Unidos. Cara, a gente tinha uma situação na economia de cada pessoa com mais de 18 anos ganhando $1.000, $2.000 por mês sem fazer nada. Comprando terreno no metaverso. Então a gente viu esse setor do mercado crescendo absurdamente, muito por conta da economia extremamente aquecida. É por isso que hoje, dificilmente, a gente veria, se acontecesse hoje, esse setor crescer tanto, porque tem menos dinheiro na economia. Mas uma coisa do metaverso muito legal, que a gente comentou no último Bitcat Talks com o Felipe Dantas, que é algo que eu nunca tinha pensado. Eu tinha uma visão muito parecida com a sua. Eu até comentei isso nesse episódio. Falei, cara, pra mim isso aí não vai, velho. Não dá. Pra mim é muito... E fora que quando lançou ainda essa ideia, né, de escritórios virtuais e tudo mais, lançou com uma ideologia, com um trailer, digamos assim, de um negócio totalmente realista, e quando lançou aquela porcaria daqueles bonequinhos quadradinhos lá. Que não tem nada a ver com você. Coisa ridícula. E eu critiquei isso também. E aí o Daniel, que tava aqui com a gente, ele falou, cara, mas vocês não entenderam o fundamento por trás do negócio. O metaverso vai muito além disso. O metaverso, eu acho que o mais importante dele, né, tô citando o Daniel, é a privacidade. Por exemplo, vamos supor que você tem um determinado problema psicológico que você não quer compartilhar com ninguém. E você não trata esse problema psicológico porque você não quer compartilhar com ninguém. Você conseguir acessar o metaverso e ter essa consulta com um médico, com um psicólogo, sem... Mas, mano, isso não é metaverso, velho. Calma que eu vou explicar o porquê. Vamos ver. Sem você se identificar, esse é o ponto. No metaverso você pode fazer coisas sem identificação. Não é igual você ligar pro psicológico. Porque no metaverso, ele não sabe, você não sabe quem é o cara, ele não sabe quem é você. Você tá tendo uma consulta sem identificação. Então, essa privacidade é um dos fundamentos do metaverso. Eu acho que a gente criou esse hype que você falou de tipo, vamos trabalhar no escritório do metaverso. Isso pra mim também não vira. Mas quando ele falou dessa questão da privacidade, e isso conversa muito com o universo cripto, né? A parte da privacidade, você conseguir ter... Eu utilizei o exemplo a consultas, né? Mas tem outros pontos. Aí eu achei interessante. Aí eu falei, opa, aqui tem um mercado de fato. Talvez o mercado do metaverso não seja esse. De ter o... Igual a gente achou que seria, né? O escritóriozinho, não, vou lá na mesa do diretor conversar. Mas a gente pensar nessa parte da privacidade. Aí já abre outras portas, entendeu? Não, acho que isso não precisa... É que é a palavra isso aí metaverso. você joga lá no chat GPT, ela conversa com você. Mas não, eu acho que assim, essa questão de privacidade... ok, mas eu não acho que esse é o foco do metaverso. Acho que as empresas do metaverso, elas aproveitaram o hype e isso vai morrer. Lá da CryptoBeer a gente chama de cerveja-verso. Mas um dos pensamentos que eu tive com o Paulo Aragão, da cerveja, e NFT e tudo mais, é do quê? Por que a gente vai fazer uma cerveja física? Porque a gente tem que ter isso que a gente está tendo aqui. Interação. O que é melhor? Você tá lá
com foninho de ouvido e falando Cada um na internet. na sua casa e a gente se encontrar no metaverso. Não, o negócio é ir na mesa do bar e todo mundo tomar uma cerveja junto. E é isso que eu falo, eventos. Pô, o evento lá, o after da BitGet que teve no Beach in Rio. Cara, aquilo é legal. Aquilo é animal. O evento em si, pô, tem um evento que foi muito bom, mas aí você teve um pós, o after, e por isso que eu acho que, assim, as empresas, elas têm que investir no after. Que aí é legal, porque todo mundo ali vai interagir, vai conversar, vai gerar negócios e tudo mais. É animal. Então, eu sou muito a favor do mundo físico, mas você pode envolver E o Web3, o que eu penso do Web3 para cripto? Porque é o mercado cripto. Eu sou entusiasta do mercado cripto. E o Web3 ele veio para quê? Para trazer privacidade às suas transações financeiras. Então, ao invés de você ir lá fazer usuário e senha, não sei o quê, você vai conectar a sua carteira. Uhum. E isso com tudo, não só com exchange, com qualquer coisa. Então, você vai criar E tem aquele Nostr, que é o Twitter com chave privadas e etc. É o mesmo princípio. É um Web3 para você ter uma rede social privada, ainda mais num mundo que a gente está tendo discussões de liberdade de expressão e restrições, etc. E o metaverso é o World of Warcraft. Já existe há 15 anos. GTA. Bom, a gente tá chegando aqui nos minutos finais aqui da nossa gravação. Já estamos com, acho que mais de 1 hora de episódio. Elô, tem mais uma pergunta? Não, acho que o papo foi super legal, esclarecedor, né? Eu falo, né? A gente está nesse meio, mas como não é algo que a gente se aprofunda, porque, enfim... principalmente falando da parte da declaração, para mim foi super esclarecedor e agradeço super, Rafael. Assim, acho que você trouxe boas soluções, né, para quem aí estiver assistindo e se identificar com alguma situação do possível personagem aí que a gente viu no Fernando. Não, o personagem já morreu aí, agora já é. Agora eu voltei. Eu voltei. Pronto, lá já era. Fernando Sem Cripto está de volta. É o Fernando Sem Cripto, nunca operou. Nunca, não. Não, só um jamais. mero apresentador. Então agora pra gente finalizar, eu quero que você dê aquela dica final. Ó, cara, imposto de renda, agora esse mês, você que tem cripto, o que você vai fazer, quem que você vai procurar? Você vai procurar alguém da sua confiança. Eu não vou falar para você me procurar porque eu não vou te atender nesse momento, é verdade. Eu não faço mais esse tipo de serviço, mas também tome cuidado. Pô, isso é importante falar. Algumas pessoas assim bem específicas me procuram para resolver problemas. A galera contratou um contador que falava que era especialista em cripto, o cara só fez besteira das grandes. E a receita pegou. Então você tem que procurar alguém de confiança e alguém que entenda do assunto. Eu posso até citar a Ana Paula Rabelo, que é uma contadora de cripto, que ela é muito boa. Ela também não deve ter horário, porque ela é muito procurada por ter essa expertise. Mas procure alguém de confiança e que entenda. Tem que entender, porque senão o cara é melhor não fazer nada. É isso. Bom, Rafael, muito obrigado pela sua presença. Não, obrigado vocês. Muito esclarecedor, acho que um tema polêmico, mas muito importante, muito principalmente importante. nesse momento de mercado. E é isso, E é um galera. mercado muito novo, né? Que eu falo que a gente aprende nesse mercado a cada dia, né? Porque todo dia surge alguma coisa. Não só a gente, né? mas quem tá por trás de tudo também. Sim. Os fiscais, os advogados, os contadores, tá todo mundo aprendendo. Ninguém sabe o que fazer ainda exatamente, né? Sim. Já tá caminhando com passos Evoluiu curtos muito. Principalmente as autoridades, assim, elas estão muito evoluídas em relação a isso. Até em questão, eu já trabalhei com o Ministério Público, tudo. Eu tenho uma empresa de rastreio de cripto também, para a questão de crimes, lavar dinheiro, etc. Então, já fiz alguns pareceres, trabalhei com o Ministério Público, e a gente já prendeu o sequestrador. Essa galera que pensa que cripto você consegue utilizar para todo tipo de crime, que você não vai ser pego, é pelo contrário. Tudo que você faz na blockchain deixa rastro. Sim. E é imutável. E é imutável e é rastreável. Então, a gente teve casos de sequestro e tudo mais, e trabalhamos com a autoridade que já manja, já sabe, e a gente fez rastreio e conseguimos prender o sequestrador. É bem legal. Rafael, como é que a galera faz pra te achar? Rafael_Steinfeld. No Instagram. Tem canal no YouTube? Vai estar escrito o nome dele aqui embaixo, né? É. Porque o nome dele é um nome muito bonito, por sinal, né? Steinfeld. Então vai Alemão? estar escrito. Stein? Alemão. Campo de Pedra. Que chique. Viu só? Minha esposa fala que é coração de pedra.
Mas agradecer vocês, obrigado, Elô. Parabéns aí pelo trabalho, parabéns, Fernando. Obrigada, Rafa. Obrigado. Eu sei que a BitGet evoluiu muito no mercado, aí já está há alguns anos aqui e tem feito um ótimo trabalho, então parabéns para vocês. Muito E obrigado obrigado. pelo convite. É Obrigada. isso. Até abraço. Valeu, galera.